gente, aqui é a Izzy, bem-vindos ao meu canal de novo. E no vídeo de hoje eu vou fazer um resumão de como é a faculdade de medicina, com tudo que vocês precisam saber sobre duração de curso, internato, residência e tudo mais. Então, vem comigo. Primeiro eu quero pedir desculpa por 3 coisas: barulhos externos, a parede que não terminei de pintar ainda e a minha voz gripada, mas ignorem tudo isso e vamos pro vídeo. Então, vamos partir do começo. Quantos anos dura a faculdade de medicina? O curso dura no mínimo 6 anos. Por que diz no mínimo? Porque tem gente que reprova o período, algumas matérias são pré-requisitos para outras, então você não consegue passar de período. Então tem duração mínima de 6 anos e máxima de 10, se eu não me engano. Como é dividido o curso? O curso é dividido em 3 ciclos, cada ciclo de 2 anos. Os primeiros 2 anos da faculdade, 4 períodos, são o ciclo básico, em que o nome já diz, base de tudo, em que você estuda matérias como anatomia, fisiologia, embriologia, farmacologia, parasitologia, tudo que você precisa para quando você for estudar as especialidades clínicas você saber, porque você precisa saber chegar lá para que serve tal medicamento, o que eu uso para tal coisa, o que tal doença causa, os sinais, tudo mais. Durante esses 2 primeiros anos também, na minha grade, no 3º período, nós temos uma matéria chamada semiologia, que é uma matéria em que você aprende a fazer os exames físicos, ou seja, a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, aferir pressão, todos aqueles toques que os médicos fazem quando a gente vai fazer uma consulta, certo? Isso também faz parte do ciclo básico. A partir do 5º período, os 2 próximos anos, né, o 3º e o 4º ano da faculdade, você entra no ciclo clínico, que é onde você vê as especialidades. Você vai ter aula de cardiologia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, nefrologia, de todas as especialidades que são obrigatórias ter na grade de medicina. E durante esses 2 anos também, você vai para hospitais em que você vai ver os médicos atendendo. Você vai ter aulas meio práticas, sabe? Você vai ter aulas sobre as especialidades junto com o médico em hospitais, em postinhos. Então você já tem a vivência com pacientes durante esses 2 anos. Os 2 últimos anos da faculdade, o 5º e o 6º, são os anos de internato. Muita gente confunde internato e residência e eu vou explicar. O internato é os 2 últimos anos da faculdade de medicina, já está incluído dentro da grade da faculdade. E o que é ele? É nada mais do que um estágio. Você vai para um hospital, vai para um posto de saúde e lá você vai fazer procedimentos sozinhos, claro, com o médico te acompanhando em tudo. E lá você vai fazer mini estágios, por exemplo, mini estágio de pediatria, mini estágio de ginecologia, mini estágio de medicina da família. Então você vai passar por essas áreas e atender os pacientes da mesma maneira. Aqui na minha cidade mesmo, num posto de saúde, são os próprios internos que atendem os pacientes. Então, se eles tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa, tem um médico ali para ajudar. Mas já são eles que fazem as consultas. Terminados esses 6 anos, você forma na faculdade. Você tem um diploma e você sai da faculdade como um clínico geral ou um médico generalista. E aí, o que acontece a partir daí? Você pode continuar como clínico geral, como médico generalista, sem problema nenhum. Porém, me falaram no começo do meu semestre passado, quando eu entrei na faculdade, que saiu uma lei nova. Eu não tenho certeza se isso é verdade. Bem, o coordenador do meu curso falou que a partir de 2018, todas as turmas formadas a partir de 2018 iam fazer obrigatoriamente uma residência, que é o que você faz depois que você termina a faculdade, é uma especialização. E seria obrigatório para todas as turmas formadas a partir desse ano fazer residência em saúde da família e comunidade, que é médico que atende em postos de saúde. Essa residência dura 2 anos, mas eu vou explicar mais sobre a residência e vocês vão entender. Como eu já falei, a residência é uma especialização. Então, você faz uma prova para concorrer às vagas disponíveis. Existem poucas vagas para a residência no país. Se eu não me engano, são 7.000 vagas pelo Brasil, só que mais de 10.000 médicos formam todos os anos. Então, sempre sobra alguém sem vaga para residência. Essa prova, existem inclusive cursinhos dentro da faculdade para quem vai fazer residência, medicurso que chama, para você se preparar para essa prova, porque nela caem todos os assuntos que você viu durante a faculdade. Tanto assuntos realmente clínicos, matérias de base, coisas mais burocráticas sobre o funcionamento do SUS, tudo isso cai nessa prova. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o ingresso no internato é que esses estágios são feitos em hospitais mesmo. Às vezes a faculdade tem um hospital universitário
às vezes ela tem convênio com o hospital público da cidade. Então, como decidir quem vai para esse hospital, quem vai para o postinho ou quem vai para outra cidade? Quando você termina os 4 anos iniciais do curso, é feita uma soma de todas as suas notas, de todos os períodos, de todas as matérias que você teve. E é feito um ranking com todo mundo da sua sala. As pessoas que têm notas mais altas escolhem aonde vão fazer o internato primeiro. Por exemplo, tem vaga, vamos colocar aqui no meu exemplo, tem vaga em Goiânia, tem vaga aqui na minha cidade, tem vaga em Palmas, tem vaga em São Paulo, não sei o quê. Então, as pessoas que têm notas mais altas escolhem primeiro onde elas querem. E quem vai ficando por último escolhe depois com as vagas que sobram. Então, é muito importante você ir bem, sim, durante toda a faculdade, porque isso vai contribuir para onde você vai fazer o internato. Como eu estava explicando sobre a residência, ela é tipo um vestibular. E é uma prova muito difícil, são pouquíssimas vagas, geralmente por faculdade que oferece a residência, por hospital que oferece a residência, na verdade, tem cerca de 3 a 4 vagas por especialidade, então é muito concorrido e as vagas são poucas, como eu já expliquei. Então existem esses cursinhos para fazer o preparatório mesmo e as pessoas já começam, às vezes, desde o primeiro ano da faculdade a já estudar para as provas de residência. A residência tem durações variadas, geralmente é de 2 até 6 anos, se eu não me engano, 2 a 4 anos, mas depende muito, porque algumas especialidades precisam ter outras residências como pré-requisito. Como assim? Por exemplo, se você quer fazer pediatria, você faz 3 anos de pediatria. Assim, saiu da faculdade, passou na residência de pediatria, já vai. Não precisa ter feito nenhuma residência anterior. A menos que isso, como eu falei pra vocês, da residência da família e comunidade, seja necessária agora. Mas é uma residência direta, que você já sai da faculdade, faz a prova e já pode entrar. O mesmo acontece com dermatologia, que também são 3 anos. Ortopedia também são 3, se eu não me engano. Na verdade, pediatria são 2 anos, acabei de olhar aqui na minha colinha, são 2 anos para pediatria. Mas outras especialidades que são mais difíceis, vamos dizer assim, elas precisam de pré-requisitos. Por exemplo, para você ser médico cirurgião cardiovascular, fazer cirurgia cardíaca, você precisa fazer 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de especialização, residência em cardiologia e depois mais 4 anos de especialização em cirurgia cardiovascular. Então você vai ficar aí uns 16 anos estudando, desde o primeiro momento que você entra na faculdade até sair na especialização que você quer. Na residência você já é um médico formado, então você tem diploma e tudo. O que você faz na residência? Você fica atuando exclusivamente na área que você quer se especializar. Ou seja, você vai atender pacientes da mesma maneira, mas exclusivamente daquela área. Então você vai se tornar especialista, portanto, atender aquela área. E também existem horas semanais que são reservadas para o seu estudo. Então são horas que você não vai precisar estar lá atendendo, mas que teoricamente é para você estar estudando sobre aquela área, nos livros destinados àquela área. Na residência, como você já está trabalhando atendendo pacientes, você recebe uma espécie de salário. Eles não colocam como salário, mas não deixa de ser. A maioria das residências, elas não são bem distribuídas pelo país. Então, a maioria das pessoas, quando vai fazer residência, precisa mudar. E eles oferecem esse salário, que na verdade eles chamam de bolsa auxílio, que é para pagar transporte, alimentação, moradia, tudo que você vai precisar gastar durante o período que você estiver se especializando. Então, depende, claro, varia esse valor de acordo com a especialização que você está fazendo e com os graus que você já tem. Mas em saúde da família, se eu não me engano, são cerca de R$3.000 que você recebe nesse auxílio. Bem, esse é um resumo da parte básica da faculdade. O que eu vou explicar para vocês também agora é uma coisa sobre as ligas acadêmicas. O que são essas ligas? Eu cheguei na faculdade, nunca tinha ouvido falar sobre liga acadêmica na minha vida, e cheguei lá e tinha um monte de propaganda, liga de ortopedia, liga de pediatria, liga de psiquiatria, e eu, o que é uma liga? Liga, sabe quando você assistia filme americano e tem clube do xadrez, clube do jornalismo, clube de fotografia? As ligas mais ou menos são isso. São clubes, de certa forma. São uniões que tem como objetivo te dar um contato desde o começo com alguma especialidade que você tem interesse. Por exemplo, você entra na faculdade e sempre sonhou em ser pediatra. Só que pediatria você vai ver só no segundo ciclo. Então, às vezes, eu não sei direito em que período fica a pediatria na grade, mas sei lá, 6º, 7º período.
uma vez no ano eles têm uma prova. Geralmente é uma vez no ano que eles têm uma prova para você entrar na liga. Tem pré-requisito, às vezes de algumas ligas você precisa já estar no terceiro período, quarto período, e outras aceitam desde o primeiro período. Mas geralmente eles passam o que você tem que estudar, tipo livro de pediatria, tal autor, capítulo tal, e você estuda por ali. Ou então eles fazem um seminário, que é uma noite ou um final de semana com palestras relacionadas ao tema. Aí você paga, vai no seminário, anota, grava, estuda pelo que os palestrantes falaram e faz a prova. Se você passar, você é um ligante. E a partir daí, você vai fazer parte dos benefícios dessa liga. Ou seja, tem liga que oferece estágio no hospital, tem liga que oferece workshop, mini cursos. Geralmente não, acredito que seja obrigatório ter um professor especialista daquela matéria como participante da liga ou como voluntário da liga. Então ele, como experiente, ele vai dar aulas, tudo a parte da grade oficial da faculdade. Então são coisas que contam a mais. Por exemplo, a Liga de Urgências aqui da minha faculdade, Liga de Urgência Médica, oferece um estágio no SAMU. Então, uma vez por semana, cada um dos ligantes fica uma noite, se eu não me engano, eu não sei agora o horário, mas tipo, uma noite virada no SAMU, e aí eles vão junto atender ocorrência e tudo mais. Tem workshop de primeiros socorros, eles aprendem tudo. Então, se você já sabe o que você quer, ou às vezes você sabe, tem interesses em muitas áreas, e você quer saber um pouco de tudo, é muito importante que você entre em alguma liga que te dê interesse. Eu não sei informar agora se existe algum pagamento que você tem que fazer, porque eu ainda não participo de nenhuma liga. Só tiveram 2 ligas na minha faculdade desse semestre, com provas, né, no semestre que eu entrei, que podiam entrar pessoas do primeiro período, então, só que não eram ligas que me interessavam muito, então eu estou esperando as que vão ter agora, no primeiro semestre de 2018, para ver alguma que me interessa, para eu entrar. E, então eu não sei dizer se você paga alguma coisa. Eu acredito que tem, assim, uma mensalidade, mas nada muito alto, sabe? Sei lá, uns 20, 30 reais. Ou então serviços que você tem que pagar pra liga. Eu sei também que são feitas reuniões semanais em que os ligantes dividem entre si assuntos. Toda semana alguém estuda alguma coisa e apresenta pro grupo. Por exemplo, você tá na liga de pediatria e alguém quer... E aí estipulam que o tema é asma, sei lá, asma em criança. Então, algum ligante que ficou responsável estuda esse assunto e chega lá e apresenta para os outros. Então, todo mundo vai ter conhecimento sobre esse assunto. É algo muito interessante. Outra coisa muito importante que vocês precisam saber é que todo curso tem um mínimo de horas que você precisa cumprir. O que são essas horas? São horas de aulas, são horas de coisas que você precisa fazer para você receber o seu diploma de que você formou nisso. A minha grade fala que para medicina eu preciso ter 7.515 horas aula, ou seja, o que são essas horas aulas? São tanto horas teóricas que eu tive, mais as horas no internato e sobra uma quantidade de horas. No caso da minha grade são 300 horas. Como é que você consegue essas horas que faltam, que não estão no currículo? São os que é o que a gente chama de horas extracurriculares, que são justamente o que as ligas nos dão. Elas nos dão diplomas de participante da liga, e aí cada semestre tanto de horas que você ganha. Quando você vai em seminário assistir palestra, você ganha lá porque participou, então isso conta no seu currículo como, sei lá, 30 horas que você assistiu de palestra. Se você foi numa feira de ciência, se você foi num congresso, se você participou de algum mini curso que outra liga ofereceu, por exemplo, a Liga de Cirurgia ofereceu no semestre passado um mini curso de sutura, de costura, né? Então, isso conta como horas. Tudo que você faz além da sua grade conta como horas. Então, no mínimo, eu tenho que fazer 300 horas extracurriculares. 300 horas extracurriculares. Mas isso é o mínimo. Eu posso fazer, tipo, sei lá, o máximo que der. Mas é o mínimo que você precisa pra conseguir o seu diploma. Outra coisa que eu anotei também da minha grade. Eu falo grade, gente, cada faculdade tem a sua maneira de organizar as disciplinas. Existem disciplinas que são obrigatórias, tá, em cada período, mas outras a faculdade pode arrumar de acordo com o método de estudo que ela usa, sabe? Eu já expliquei pra vocês no vídeo sobre o primeiro período que existem 2 metodologias, né? A PBL e a tradicional. A PBL é um pouco mais prática do que a tradicional, mas ambas organizam a grade da maneira que a faculdade consegue se organizar melhor. E na minha grade aqui conta que eu tenho 88 matérias, 88 disciplinas.
E tem mais as disciplinas que são optativas, essas são as obrigatórias. Optativas entre informática médica, Libras, essas coisas que não são obrigatórias, mas que, ou seja, também contam horas. Então, se você estiver precisando de horas, se estiver sobrando tempo no seu período, não perca tempo e também faça essa matéria. Então, esse foi o meu resumão sobre a faculdade de medicina. Espero muito que vocês tenham gostado. Se eu tiver esquecido de falar de alguma coisa que vocês, por acaso, tenham curiosidade, me deixem nos comentários. Eu sempre tento responder todo mundo. Me manda uma mensagem no Instagram também. No Instagram é mais fácil de responder. Então é isso. Se inscrevam aqui no canal, deem um joinha nesse vídeo e até o próximo. Tchau!